Numa época em que Roma dominava o mundo, os israelitas eram escravos deste grande império. Numa era onde a maioria dos israelitas haviam se esquecido da Torá e do verdadeiro sentido das sagradas instruções, o que era santo estava sendo profanado. Em muitas épocas, o Misericordioso enviou seus mensageiros, seus profetas, para advertir o mundo dos juízos vindouros. O Eterno falou de diversas maneiras e por boca de vários profetas. Por volta do ano 3760, nasceu o grande mensageiro que mudaria a história do mundo e dividiria o calendário mundial. Ele foi escolhido pelo Criador para levar a mensagem de restauração à casa de Jacó e a todos ao redor. O mundo gentio jamais seria o mesmo depois dos ensinamentos desse mestre nunca antes visto. Yeshua nasceu em uma pequena cidade e cresceu ouvindo os ensinamentos dos melhores rabinos de Israel. E a cada dia de sua vida, ele concatenava em seu coração o real motivo de sua missão neste mundo. Ainda jovem, ele se tornara um mestre a ser ouvido, um exemplo a ser imitado. Após reunir seus discípulos, ele propagou em Israel a mensagem de restauração e esperança. E em poucos anos, ele era seguido por multidões de discípulos. Milhares na terra majestosa e nas cidades gentílicas tomaram conhecimento sobre um mestre que ensinava movido pelo Espírito do Eterno. Ele ajudou a brotar em cada coração a semente da restauração. O mundo não sabia, mas uma era de renovo surgiria. Antes de sua morte, deu aos seus discípulos a missão de continuar com a propagação de seus ensinos. Yeshua jamais morreria, se tornaria presente em cada coração, e por meio dos seus seguidores, a mensagem de conversão e restauração se espalharia por toda a região, e futuramente no mundo em que hoje conhecemos. O mestre Yeshua escolheu muitos discípulos, mas sem dúvidas, o que mais se destacou foi o seu irmão Yaakov, conhecido como Tiago. Ele foi o líder principal do movimento remanescente em Israel e no mundo gentílico. A boa mensagem foi ensinada dentro e fora da Terra Santa, alcançando o Império Romano. Em Roma, os novos conversos difundiam a mensagem e muitos prosélitos abraçavam a fé israelita remanescente. Mas um grande perigo estava para surgir. Além da perseguição, o pior estava por vir. Satã não só os perseguiria fisicamente, mas estava para introduzir no meio dos discípulos de Yeshua fábulas e crenças mitraístas. A fé pura e verdadeira sofreria um grande golpe. Inúmeras pessoas se converteram, vinda de crenças pagãs, e esses novos conversos trouxeram consigo os costumes e crenças greco-romanas, que ajudariam a formar crenças sincréticas, união de crenças bíblicas com as pagãs. Muitas crenças foram formadas com a mistura das religiões. O mestre Yeshua já havia alertado contra este perigo. Ele disse: "Cuidado para que ninguém vos engane." Ao chegar em Roma, com a disseminação da verdade, os discípulos de Yeshua foram perseguidos, jogados nas fogueiras, foram massacrados pelo Império Romano. Disse o mestre: "Vocês serão perseguidos por causa do meu nome." Mas sem dúvidas, a maior perseguição estava em curso. Roma deixaria de perseguir os remanescentes de Israel e os contaminariam de dentro para fora com as crenças errôneas. As cartas e livros dos discípulos de Yeshua foram corrompidas e manipuladas desde o segundo século da Era Comum. No quarto século da Era Comum, provavelmente no ano 324, Roma concluiu seu plano de acabar com toda a crença israelita dos remanescentes e punindo com morte todos os que fossem contra o acordo no concílio da cidade de Niceia. Quando as crenças mitraístas se misturaram com as crenças judaicas dos seguidores de Yeshua, os falsos seguidores retiraram várias crenças verdadeiras
e colocar no lugar mentiras greco-romanas, tais como um outro dia para adoração, a Trindade, a abolição da Torá, Natal, Santa Ceia, unicismo e muitas outras. Pouco a pouco, sob pena de morte, a fé dos discípulos de Yeshua foi empurrada para os porões do templo. Durante a Era Escura, o nome dado ao período do domínio cristão romano, os manuscritos dos discípulos de Yeshua foram manipulados, forjados, acrescentados para os benefícios do cristianismo. Mas em lugares escondidos, a fé dos remanescentes era praticada por poucos. Foi nesse período que os judeus ortodoxos, não discípulos de Yeshua, foram perseguidos e mortos. Ambos os grupos se dividiam entre seguidores do Rabino Yeshua e os não seguidores. Esconderam-se para sobreviverem. Boa parte dos judeus converteram-se ao cristianismo sob pena de morte, tornando-se cristãos novos. Por outro lado, os israelitas, seguidores de Yeshua, quase desapareceram, convertendo-se ao cristianismo e mortos em praças e coliseus. Durante centenas de anos, a fé dos israelitas seguidores de Yeshua se manteve nos porões do templo, esperando a hora de se libertar. Foi depois do ano 1600, do século 17, que muitos judeus, não crentes no Rabi Yeshua, ganharam liberdade indo para a América, o novo continente, juntamente com os protestantes cristãos fugindo das grandes perseguições. Junto com esses protestantes, haviam muitos crentes que não criam da mesma forma como os cristãos acreditavam sobre Jesus. Após a libertação do jugo católico, os judeus não crentes em Yeshua ganharam espaço para exercerem sua fé na terra da liberdade, a América. Ao passo do tempo, muitos convertidos ao cristianismo foram acordando para a verdadeira fé que vem da Torá e os profetas. Mas esses ex-cristãos, em sua maioria com descendência judaica, descobriram a verdade acerca de Yeshua, aprenderam que o livro sagrado é a Torá completa. Com o advento da internet, o conhecimento da verdade se espalhou por toda a terra, e a verdadeira crença acerca do Mestre Yeshua ganhou força nos últimos dias. Novamente, a mesma crença remanescente do primeiro século ganharia força, saindo de vez dos porões do templo. Novamente, o movimento pregado por Yeshua ganha força mundial. A decadência das igrejas. Até meados dos anos 50, a igreja era a principal fonte de conhecimento para os membros leigos. Para ouvir um sermão ou um estudo bíblico mais avançado, o membro deveria se deslocar até a igreja, a fim de obter conhecimento. A partir dos anos 70, os sermões e estudos bíblicos ganharam uma nova forma de ser disseminados, para alcançar o fiel. A igreja começou a investir em programas de televisão, e com essa tática, o poder de manipulação e indução continuava sobre o membro. Pastores corriam um perigo real de levar um membro de sua igreja a ver e estudar em outro programa televisivo pertencente a outras denominações religiosas. Isso acelerou a conhecida dança das cadeiras, membros saindo de uma igreja e entrando em outra. A missa já está quase terminando aqui na matriz da Nossa Senhora da Boa Viagem, no coração da Rocinha. Ela foi fundada em 1937, mas hoje é símbolo da nova orientação do Papa Francisco, a busca de fiéis nas comunidades e periferias. Essa é uma das estratégias para reverter a perda de católicos que foi acentuada nas últimas décadas. Houve uma perda significativa de 600, 700 mil fiéis por ano em 2 décadas, o que fez uma sangria tremenda. Houve também a evasão daqueles que já não eram católicos, eram os nominais. A perda de fiéis tem suas raízes no processo de urbanização do país, que ganhou impulso no final dos anos 70.
Até a década de 70, a população brasileira era majoritariamente católica. Mais de 90% da população se declarava católica. E com as mudanças que marcam esse período, 70, 80 no Brasil, de migrações para o sul, sudeste do país, da busca por emprego, de uma mudança cultural e socioeconômica ocorrida no Brasil, é também um período que marca um declínio proporcional dos fiéis católicos e aumento do número de evangélicos. Presidente da CNBB e cardeal de Aparecida, Dom Damasceno faz um diagnóstico dos problemas que a igreja enfrentou. Nossas cidades incharam. Ora, nós tínhamos um número limitado de sacerdotes e de religiosos em geral. Entende? O número das vocações não cresceu, tanto para os padres como para as religiosas, proporcionalmente ao crescimento da população. Então é claro que parte dessa população ficou descoberta no atendimento espiritual, no atendimento pastoral. E é claro que, normalmente, as igrejas evangélicas, sobretudo neopentecostais, elas se dirigiram sobretudo para as periferias das nossas cidades. Um fenômeno que se traduz em números impressionantes. Veja. A igreja que mais sofreu com esse avanço da disseminação religiosa por meio da mídia aberta, a TV, foi a Igreja Católica. Só no Brasil, a IRCA perdeu mais de 17% do total de membros em apenas 40 anos. O movimento pentecostal e o carismatismo evangélico da prosperidade são os principais fatores por essa mudança. Mas essa dança está ganhando um novo rumo. Com o aumento da fome pelo conhecimento, os evangélicos começaram a estudar a origem de sua fé, e isso está se tornando uma perturbação para a maioria dos líderes religiosos. Nenhum líder religioso fica feliz ao ver seu membro estudando em outro lugar, e para evitar isso, o membro recebe pesadas doses de anti-heresia. O líder inculca na mente do membro uma proibição de estudar com outros denominados hereges. Quem são os tais hereges? O significado dessa palavra é aquele que discorda da maioria. Sem restrições, limitações ou policiamento, o avanço do conhecimento bíblico ganha cada vez mais terreno. Entre as décadas de 50 a 70, os americanos estadunidenses desenvolveram o que chamamos hoje de internet. Desde então, essa poderosa ferramenta se tornou importante para fazer a voz daqueles que divergem alcançar a ovelha no aprisco protegida por falsos pastores. Com a chegada do YouTube, uma plataforma de vídeo online e 100% gratuita, a tela de um smartphone se torna uma porta para o mundo do conhecimento. Não é possível manipular a pessoa por muito tempo. Ela terá acesso a milhões, bilhões de informação. A era do conhecimento chegou. A religião mais próxima do cristianismo é o judaísmo. Muitos discordam e até vão criticar, mas o fato é que os cristãos creem no Antigo Testamento e muitas das informações contidas no Novo Testamento é de origem judaica. O maior líder do cristianismo era de origem judaica. Aqui faço referência ao apóstolo Shaul, conhecido como apóstolo Paulo. Yeshua, Jesus, era judeu. Pedro era judeu. Assim ficou claro que a fé cristã é de longe a mais próxima do judaísmo. É por esses e outros motivos que os evangélicos desigrejados e até mesmo os que estão dentro da igreja cada vez mais se aproximam da fé hebraica. A forma de judaísmo mais comum entre os que abandonam o cristianismo é o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno. Essas ramificações do judaísmo tiveram origem nos Estados Unidos. Na década de 80, alguns dos judeus que passaram a acreditar na mensagem de Yeshua fortaleceram esse movimento. A origem do movimento messiânico moderno é incerta. O que podemos concluir é que esse movimento foi criado com a intenção de evangelizar os judeus não crentes em Yeshua. Mas o que aconteceu foi ao contrário.
os cristãos passaram a assimilar o judaísmo com os anseios que afloravam em seus corações. A alma israelita começou a despertar nos corações dos cristãos. O Brasil tem muitas pessoas de origem israelita. Acredita-se que de cada 4 brasileiros, uma seja dessa origem. Muitos deles são cristãos e, no contato com a Bíblia, percebem que o lugar onde estão não é o mais correto. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que abandonam o cristianismo em busca de suas origens. Chamamos essas pessoas de remanescentes. Ser um filho de Abraão não significa necessariamente praticar o judaísmo, mas praticar a Torá, o Tanar, com os ensinos do Mestre Yeshua. Ki el gadol Adonai